5 caírem em um dia que não seja útil, fica postergado para o dia útil subsequente o limite para encaminhamento dessas informações. E nós temos também a obrigatoriedade do encaminhamento de informações da DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que é sempre realizada até o último dia do mês subsequente à prática do ato que envolva transmissão imobiliária, tá? Basicamente isso. Temos também aqui a obrigatoriedade de guardar sigilo sobre documentos e assuntos de natureza reservada que tenha conhecimento em razão da sua profissão. Ele não pode sair contando por aí, né, quem o procurou, quem está divorciando, quem faleceu, quem está vendendo o quê. Ele tem que guardar sigilo, né, da sua atuação. Temos também a obrigatoriedade de afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos em vigor, observá-las na prática dos atos de seu ofício e emitir recibo circunstanciado dos valores e emolumentos recebidos. Então são aqui obrigações muito parecidas com o que nós temos lá na Lei 8935 também, que ele tem que dar aqui, né, a publicidade, né, do valor dos emolumentos, emitir, né, o recibo daquilo que foi cobrado da parte pelos emolumentos e também observar a procobrança, né, a prática de atos, o valor, né, que está ali na tabela, não podendo cobrar nem a mais nem a menos, tá, sob pena de falta funcional. Temos ainda a disposição de fiscalizar o recolhimento de tributos incidentes sobre os atos que praticar, por determinação da lei estadual, o recolhimento prévio, né, antes da lavratura do inventário e partilha extrajudicial ou até mesmo a doação tem que ser realizado previamente o recolhimento do ITCD ou ainda, se houver previsão na legislação municipal, o prévio recolhimento do ITBI também, tá, do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, tá, onde o fato gerador é a transmissão imobiliária onerosa. Nós temos também a questão relativa a proceder de modo a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida particular, né, obviamente, né, guardar um certo zelo, né, pela função que ele desempenha. Encaminhar no prazo máximo de 3 dias, cuidado com os prazos, tá, contados da data da expedição de documento à respectiva junta comercial para averbação junto aos atos constitutivos da empresa, cópia do instrumento de procuração outorgando poderes de administração e gerência ou movimentação de conta corrente vinculada à empresa individual de responsabilidade limitada, na chamada EIRELI, sociedade simples, empresário individual, sociedade empresária ou ainda cooperativa. Muito cuidado, tá? Que aqui no caso de sociedade simples, né, embora ele esteja mencionando aqui essa possibilidade da remissão para a junta comercial, lembremos que a sociedade simples ela será registrada, via de regra, lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tá? Exceto a questão das cooperativas, que pela própria lei de cooperativas, lá quase da década de 50, não me lembro certinho, né, o número do ano da lei, mas a lei de cooperativas ela menciona que a cooperativa, apesar de estar no Código Civil de 2002, que ela se trata, né, de uma sociedade aqui, uma agremiação, né, de natureza simples, né, ela se assemelha aqui às questões da sociedade simples, mas ela tem o seu registro vinculado ao registro do comércio, que é o que está mencionado na lei dela, que hoje corresponde às juntas comerciais, lá da Lei 8934, também de 94. Então, um númerozinho de lei anterior à nossa querida Lei 8935. E ele tem essa obrigatoriedade, isso que vem do provimento do CNJ, de quando ele lavra, né, um instrumento de procuração, onde, né, aquela pessoa, né, que personifica, né, aquela pessoa jurídica para os atos, né, de administração, gerência ou até mesmo movimentação de contas correntes vinculadas, quando ele pratica nessa procuração visando nessa transferência de poderes, essa representação, deve ser comunicada em até 3 dias, tá? Só fala 3 dias, não se fala úteis nem nada. Então, em 3 dias, ele tem que comunicar à junta comercial, tá? Artigo 149. O substituto designado na forma do 148, inciso 2º deste provimento, pode, em exercício simultâneo com tabelião de notas, praticar todos os atos a este atribuídos, à exceção da lavratura de testamentos em geral e da aprovação do testamento cerrado. E ainda continua o parágrafo único que o escrevente substituto, ao assinar atos no exercício da substituição para o qual foi designado, intitula-se tabelião de notas substituto. Tá? Então ele tem que ser nominado como tabelião de notas substituto quando ele pratica atos, e cuidado que o artigo 149 das normas do Estado de Minas Gerais, está no Código de Normas, ele menciona que o 148, inciso 2, que fala lá do substituto legal, que é aquele substituto que será escolhido entre todos os escreventes substitutos, para responder no caso de afastamento ou impedimentos do tabelião, ou ainda
tá? Que como 142, a escrever, né, os escreventes com a função de substituto, quantos forem necessários, ou seja, tanto os do parágrafo 4º como do parágrafo 5º, podem praticar todos os atos dentro da serventia, exceto lavratura de testamentos em geral e aprovação dos testamentos cerrados. Oportunamente, falando de testamentos, eu falarei com vocês acerca de uma certa polêmica e como que é resolvida essa interpretação dentro do Código de Normas de Minas. Artigo 150. O substituto em exercício da atividade notarial plena por motivo de afastamento ou impedimento do titular incumbe a prática de qualquer ato cuja a prática a lei tem atribuído ao tabelião de notas, tá? Cuidado, aqui, embora aqui no artigo 149 ele situe, né, de certa forma, a lavratura de testamento cerrado, lavratura de testamento, né, público, embora esteja em geral, lembremos que o tabelião de notas só pode lavrar, na verdade, o testamento público, particular não, tá? E a aprovação dos testamentos cerrados, menciona o artigo 150, numa questão de equalização, obrigatoriamente, que, estando impedido ou afastado o titular da serventia, ou seja, o tabelião de notas titular, aí sim o substituto pode lavrar os testamentos ou até mesmo aprovar os testamentos cerrados, tá? Então, muito cuidado. O artigo 150, ele faz justamente essa equilíbrio. Então, nós temos a seguinte disposição: se o tabelião de notas ele não estiver afastado e também não estiver impedido de lavrar o ato, obrigatoriamente só ele poderá lavrar um testamento ou até mesmo aprovar o cerrado. Porém, se este tabelião de notas estiver afastado ou impedido, aí sim o seu substituto legal poderá praticar esses dois atos, tá? A lavratura do testamento e, eventualmente, a aprovação do testamento cerrado. E o parágrafo único, para fins de lavratura de testamento, considera-se a ausência aquela justificada e previamente comunicada ao diretor do foro. Então, se ele tira férias, tem que ser aqui justificada, né, falar o motivo pelo qual ele se afastou e também a comunicação ao diretor do foro, até mesmo no caso de licença, por exemplo. Tá? Então, não basta só ele não estar na serventia naquele momento porque ele está almoçando, tá, para lavrar um testamento. Então, a pessoa deve aguardar o retorno do tabelião obrigatoriamente. Porém, se ele estiver aqui afastado de maneira justificada e também tenha sido previamente comunicado ao diretor do foro, que exerce, né, a função correcional mais próxima ali da serventia, nesse caso, poderá, então, o substituto do parágrafo 5º também lavrar o testamento público e aprovar o cerrado. Artigo 151. O escrevente só pode praticar os atos autorizados pelo tabelião de notas, observando-se o disposto no artigo 148, inciso 2, do provimento. Tá? Então, cuidado, tá? O escrevente ele só pratica atos que ele está autorizado. Por isso que eu já mencionei a vocês a terminologia de escrevente autorizado. Artigo 152, cabe aos auxiliares a realização de serviços preparatórios e complementares que o tabelião de notas determinar, tá? Então ele só faz aqui então os serviços preparatórios ou até mesmo complementares, não pratica atos propriamente ditos. Dando sequência, artigo 153, requisitos formais essenciais do instrumento público. Primeiro deles, redação em língua nacional. Segundo, conter a menção da localidade e a data em que foi lavrado. Terceiro, conter a qualificação dos participantes, se for o caso. Quarto, conter a assinatura dos comparecentes, se for o caso. Quinto, ser encerrado com a assinatura do tabelião de notas do substituto ou do escrevente a quem o tabelião tem atribuído poderes para tanto. Tá? Então, cuidado, o encerramento do ato, tá? Quem assina por último de tudo é o tabelião, substituto ou até mesmo o escrevente. E junto a cada assinatura deve ser lançado por extenso e de forma legível o nome do signatário. Essa informação para vocês aqui é muito boa para uma eventual segunda fase, tá? Cuidado, lá no encerramento do ato você coloca as assinaturas, né, das partes ali, né, uma indicação da assinatura das partes e ao lado o seu nome por extenso completo, tá? Para poder designar e identificar de quem corresponde àquela assinatura. E por fim, depois de todo mundo, aí sim o tabelião subscreve, tá? Subscrever significa escrever abaixo de todos. 154. Não sendo possível a lavratura imediata do instrumento público notarial, o tabelião de notas, conforme acordado com o solicitante, designará dia e hora para sua leitura e assinatura, devendo os emolumentos e a TFJ, tá? Que é a taxa de fiscalização do judiciário, ser pagos pelo interessado quando do requerimento. Então, mesmo que o instrumento venha a ser designado, né, numa data diferente, seja numa data futura, que tenha sido acordado, né, pelas partes que o tabelião não pode praticar naquele momento, ele designa a data e a hora que será realizado, mas ele já exige antecipadamente o recolhimento dos emolumentos. Parágrafo 1º, uma peculiaridade muito, muito bacana aqui do Estado de Minas, que toda a prova de primeira fase cai. Tá? Então, toda a prova preambular, essa questão cai
já reiteradamente desde que ela foi inserida nas normas do Estado de Minas Gerais. Decorridos 7 dias úteis, tá? Cuidado, tem estado que são 30 dias corridos, 20, 15, 3 úteis, 5 úteis. No caso de Minas Gerais, são 7 dias úteis da sua lavratura, tá? E são dias úteis, não são dias corridos. Da lavratura do ato, o instrumento público notarial não assinado por todos será declarado sem efeito, não sendo devida qualquer restituição de emolumentos ou de TFJ por parte do tabelião de notas, tendo em vista a regular prática do ato no que concerne as atribuições do tabelião. Nós já vimos no caput do artigo 154 que o tabelião, mesmo que ele jogue na lavratura do instrumento mais para frente, ele combine, né, faça esse acordo de postergar, né, melhor dizendo assim, a lavratura e a assinatura daquele instrumento, ele já recebe antecipadamente o valor dos emolumentos e a TFJ.